Porque você acredita em algum momento, alguma coisa ocorreu, que eu não sei se foi nessa vida ou em outra, não sei se aconteceu alguma coisa nessa vida ou você já traz, que mães não têm direito de viver as próprias vidas. Mãe vive pro filho. Aham. Só que eu vou te trazer uma informação para você, para todas as mães e para todos os filhos, portanto, para todas as pessoas. Uhum. Pais precisam se fazer desnecessários. Vou explicar isso para não ter problemas, porque as mães sofrem, as criaturas sobem, os níveis sobem, todo mundo morre. Calma, gente. E aí, É. que história é essa de fome de independência? Hoje eu tenho essa clareza, né, de que eu tenho dependência emocional, Tá, né? Mas o meu processo começou com uma depressão, e tá. aí eu fui buscar ajuda, né, para tratar essa depressão. Hum, E aí na caminhada toda, bem resumida assim, eu entendi que eu me construí muito dependente da minha mãe, tá. tá? Tanto que nas primeiras sessões de terapia psicologia normal, né, ou Uhum, tradicional, ela falava assim pra mim: "Eu não sei quem é você, eu não sei quem é sua mãe, eu não entendo essa fala tua", tá. né? Porque tudo que eu falava eu Se relacionava à minha mãe. misturava. Uhum, É. E aí eu fui olhar para isso, fui fazendo as minhas caminhadas. Então hoje eu me percebo, né? É, mas toda vez que eu quero caminhar, fazer a minha caminhada, eu tenho crise de ansiedade muito forte. uhum, Então, é essa minha fome, é entender esse processo, fechar direitinho esse ciclo, né? Entender tudo isso, hum. para conseguir dar continuidade. Eu me inscrevi no Manoterapeuta, na turma 12, Tá. e ainda está no comecinho, né? Assisti a aula hoje sobre orgulho, fez bastante sentido, Faz, né? mas ainda estou aí no. Claro. É. Uma coisa que eu ia realmente te perguntar, Carol, é se você já tinha tratado de maneira energética isso, energética e espiritual, né? Porque assim, todo esse processo, a fome da independência, eu já entendi que eu tenho dependência emocional, eu me misturo muito com a minha mãe, veio do seu processo, do processo de criação, enfim, tudo isso é ok, a gente consegue até entender racionalmente e elaborar Ah, racionalmente, tá? Então eu acredito que você já elaborou muitas coisas, você já entendeu com a razão muitas coisas. Então, se você já vem uhum, fazendo esse caminhar, então já entendeu o que é uma dependência emocional. Então você já vem olhando para isso, já fez a terapia aham, convencional, já entendeu bastante coisa, né? Quando a terapeuta fala, você se mistura, a gente não sabe quem é quem nessa história, né? E aí, é, eu entendo que você também já conseguiu. Então, tudo isso dá para entender muito bem racionalmente. A questão é, eu já entendi. Por que, que eu não consigo melhorar? Porque com a exato. terapia só racional, não vai tratar os outros corpos. Então, eu ia Uhum. exatamente te perguntar: você já fez alguma terapia que não tem nada a ver com o racional? Nada a ver, que são as técnicas energéticas e espirituais? Né? E eu ia exatamente perguntar isso. Por quê? Aonde é que bate isso? Aonde é que eu encontro esse processo? Eu já entendi tudo, eu já venho nesse caminhar, então, no seu caso, né? Tem gente que nunca olhou para isso, então precisaria olhar, tal. Mas mesmo assim eu não consegui resolver esse problema. Por quê? Onde é que eu pego o processo energético e espiritual? Na crise de ansiedade que você ainda tem quando tenta caminhar. Né? Então tem Entendi. algo que aciona, né? Não é só um gatilho mental, o que a maioria das pessoas Uhum. faz. Você acha o gatilho, você já sabe qual é o gatilho. E ele gatilha ainda. E por que que eu não consigo reprogramar a minha mente para esse gatilho? Porque não é mental, não está só no campo mental. Já tem massa criada, já tem processos criados que possivelmente você também já traz. Não sei se para resolver com a sua mãe, isso aí cada caso é um caso, tem que ser identificado mais pontualmente, mas para resolver com a Carol.
É a Carol que traz isso para evoluir, entende? Não é um castigo, é uma Uhum. evolução, é um processo de aprendizado. Então, esses tratamentos que você vai ter dentro do humanoterapeuta, que você vai participar e que você vai aprender a fazer em você, né? Junto com o conhecimento, você vai entender coisas, tá? Você vai ser provocada em outras. Então, eu tenho certeza que quando você olhou para a questão do orgulho, isso foi provocativo em alguns lugares, Foi. e é importante, que é a quebra do padrão que eu venho trazendo, né? Falando sempre, que é uma coisa que é um padrão. Eu preciso quebrar, preciso dar uma pancada nele. E quando eu dou uma pancada é ruim, mas é para destruir um É, padrão, é para tá fazendo sempre assim. Eu tenho que fazer assim em algum momento, entendeu? Muda o padrão. Aí essa pancada ela vai mudar um padrão. E aí eu vou começar a olhar para isso de outra maneira, aliado aos tratamentos. Então é um conjunto de coisas. Por isso eu falo a metodologia junto com o ganho de consciência é que faz a diferença. É o todo. Só uhum. um pedaço não resolve, senão fica só no racional. Ou fica só no espiritual, que é quem vai no centro a vida inteira, trabalha só uma parte. Ou quem faz só, por exemplo, terapia convencional também trabalha só uma parte. Ou quem faz só reiki, trabalha só uma parte. É ruim? Nenhuma dessas é ruim. O ideal é que a gente trabalhe todas elas dentro de um processo para fazer a quebra desse padrão e, enfim, o ganho de consciência. O que eu quero te dizer aqui, então, cabe o tratamento, tá? Então vai ser bem legal para Tá. você. Você vai ver que vai ajudar bastante. Tem o ganho de consciência, mas tem outras coisas que não tá no racional, que você não vai conseguir tratar pelo racional, que é o que a metodologia propõe, tá? E aí, uma coisa que eu estava identificando aqui, que você falou, eu tenho a fome da independência. Então, eu acho que é para isso que a gente precisa olhar, no seu caso. Porque que independência é essa? Né? O que é independência para Carol? Onde eu percebo que eu ainda estou dependente. Por exemplo, eu tenho duas filhas Tá? e eu fiz outros cursos, né, para ser terapeuta. Uhum. Entendo que eu já consigo atender dentro dessa temática que eu fiz. Uhum. Só que quando eu me ponho para trabalhar, eu fico sentindo uma culpa absurda, por exemplo, de ficar longe das minhas filhas. Uhum. E aí eu não sei se é somente culpa por estar longe, porque elas ficam super bem cuidadas, né? Uhum. Não tô abandonando, mas é uma sensação como se eu estivesse abandonando para fazer outra coisa, como se eu não tivesse o direito de viver a minha vida. É Entendi. como se é essa a sensação que eu tenho. Que Tá, todo. É assim, eu tô te dando o exemplo da filha, mas isso eu consigo levar para outras áreas, né? tá. Não tivesse essa liberdade, esse direito de ir fazer. Uhum. Peraí. Tá muito legal isso. Muito legal para a gente explorar, tá? Claro que a sua dor Tá, é dolorida, não tem nada de dói. legal na dor. É só para a gente explorar, né? É um tema profundo de exploração, sim. Então, assim, ó, porque você fala algumas coisas que são bem importantes. Assim, imprescindível os tipos de tratamento que você. Ainda bem que você está no manoterapeuta, tá? Porque, assim, são coisas que você não vai resolver com a cabeça, porque são padrões que você traz. Né? E tem processo autoobsessivo, você vai chegar lá ainda, né? E esses processos autoobsessivos não é autossabotagem, é autoobsessão. Tem níveis que vão te trazendo isso e que, claro, invariavelmente vão te abrir uma brecha para energias externas, que não necessariamente é um obsessor externo. Às vezes são energias afins, não só de espírito desencarnado, mas de todo um grupo de ser que encaixa na mesma frequência, mesmo eles não estando do seu lado. Né? No Uhum. campo energético espiritual, tá todo mundo misturado. Então pode ter um cara que tem o mesmo sintoma que você lá no Japão, vocês estão juntos na mesma frequência. Não importa que ele está longe, então é você com toda a humanidade. Então isso é um processo obsessivo, independente de espírito, ainda tem essa parte espiritual. Eu nem estou falando disso, isso é Uhum. humanoterapeuta, você vai chegar nesse entendimento. E aí você ainda tem a sua parte, entende? E Uhum. ainda tem processos de outras vidas que você pode entender como você, reencarnação, como ancestralidade, pouco importa como a gente quer dar o nome, né? É como é, Aham. e isso interfere em tudo. Então, imprescindível é o tratamento.
Imprescindível, porque você não consegue sair daí só pela sua racionalidade. Tudo que eu explicar aqui é uma base para dar uma consciência, mas sem o tratamento, quase impossível você conseguir sair daí, tá? Sozinha. Você vai Tá, conseguir fazer na tá. técnica, mas é importante que você faça essas técnicas. E aí, Carol, é o seguinte, é assim, por que que eu tô falando isso? Porque você fala das suas filhas, mas você falou que não é só das suas filhas, que você consegue carregar isso para um outro lugar também, né? De não se sentir no Sim. direito de viver a sua vida. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, Você acha que a sua mãe tem o direito de viver a vida dela? Vou responder o que o racional falou, que é sim, e o Eu, emocional grita não. Entende? entendeu? Então é assim, Aham. é a mesma coisa que é para suas filhas. Tá. Né? Porque você acredita em algum momento, alguma coisa ocorreu, que eu não sei se foi nessa vida ou em outra, não sei se aconteceu alguma coisa nessa vida ou você já traz, que mães não têm direito de viver as próprias vidas. Mãe vive pro filho. Aham. Só que eu vou te trazer uma informação para você, para todas as mães e para todos os filhos, portanto, para todas as pessoas. Uhum. Pais precisam se fazer desnecessários. Vou explicar isso para não ter problemas, porque as mães sofrem, as criaturas sobem, os bebês sobem, todo mundo morre. Calma, gente. Tá. Não é desnecessários no amor, não é desnecessário. Não, isso, vínculo do amor não acaba nunca. Morto, vivo, longe, perto. Quando a gente ama, ama e ponto. Né? Mas amar não tem Uhum. nada a ver com ficar grudado fazendo fofurice. Amar é amar. Amar é livre, tá? Então, e esse vínculo não é o único vínculo não tem fim, porque é o único vínculo sustentador de tudo que existe, não tem outro, né? É um vínculo de sustentação. Só que é mais ou menos assim, ó. É que eu tenho que fazer. Eu só vou trazer essa orientação porque você está no curso, senão eu não traria isso, tá? Tá bom. Porque tá para você, porque você vai conseguir tratar, ok? Tá. Porque vai pipocar a coisa. Por que Uhum. que pais têm que ser desnecessários? Se o pai não se torna desnecessário para o filho sempre precisa do pai para resolver as suas questões, sejam quais as suas dores, sejam quais dores forem, financeira, é, ele está deixando o filho fraco, a continuação Uhum. fraca. Uhum. Para a evolução da espécie, para a evolução, para a continuidade, os próximos não podem ser fracos, porque senão eles deixam de existir. Eu não estou falando de ancestralidade, estou falando de espécie humana, de raça, de Aham. bicho, tá? Eles vão ser Tá. fortes. Mas não é mais forte como o jacaré, o leão. São outras forças que nós estamos aprendendo a trazer para o planeta, né? São forças que são poderes, na verdade, mais do que fazer força, mas sim o poder do amor, o poder da gratidão, o poder, né, da individualidade, o poder do respeito, isso é poder, né? Tá. Respeitando as verdades de cada um, enfim, a manifestação do que cada um veio para trazer para o planeta. Se o filho não conseguir ser forte, a espécie entra em um processo de enfraquecimento, não é involução, mas é parada da evolução. Então, o que, que acontece com o bicho pai? Ele se retira para preservar a espécie inteira. Se o Uhum. pai não se fizer desnecessário, se o filho não fizer do pai um pai desnecessário, o pai adoece e morre para a preservação da espécie. Entendi. E aí existe uma contracultura do processo natural, da natureza, entende? Porque aí Uhum. entra a moral, que é distorcida, Uhum. né? Entra o ego, entra a vaidade, porque entra a dor, né? Entra o amor equivocado, o amor errado.
né? O amor apego. Apego não é amor. Apego é dor. Apego dói. E amor não dói. Se dói, não é amor, é apego. Tá? Entendi. Então, essa contracultura, porque, na verdade, assim, é uma contracultura do natural, mas é cultural. Só que as coisas têm força, têm poder. Então, se a gente não fizer isso, e toda vez, e aí vai em pontos muito mais profundos, que eu falei que eu não ia falar da verdade, que depois eu ia falar, que a gente vai acabar trazendo esse contexto para isso aqui. Que assim, por isso, então o pai ele fica lá até. Como é que vai fazer o pai estar? Quando o filho estiver forte e livre. Aí o pai não precisa se retirar, ele pode estar. Então a mesma independência que você busca, a sua mãe busca. Para não precisar se retirar. Mãe, pai, tá, gente? Uhum. Cuidadores, não importa, tá? Pode ser o tutor, as pessoas que estão ali com esta função, né? É preciso que o filho bata asas e saiba voar para que o pai possa ficar. Uhum. Então, o seu direito de estar, de viver a sua vida, está em permitir que os outros vivam as próprias vidas. Eu não sei o quanto, porque assim, mas a minha mãe devia ter feito. É, devia. Mas a sua mãe não fez. E a sua mãe não está aqui fazendo consulta comigo. Certo? Uhum. Então, a gente só dá para tratar a gente, só pode olhar. Então, Tá. vamos assumir a responsabilidade até da consciência que tenho, né? E vou olhar para isso como se eu não permitir que o meu filho seja forte, então vai lá para a espécie, vamos para o bicho, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Mas é que não é aquele tipo de força, são outras forças que a humanidade está aprendendo a elaborar, a desenvolver. Eu tenho que me retirar. E aí eu vou gerar dor nele. Porque ele não vai estar forte o suficiente. Uhum. Entende? Uhum. Então, quanto Sim, mais desnecessário forem as pessoas, mais o amor se estabelece e a gente consegue estar. Isso para qualquer entendi. relação. Eu estou falando de pai e mãe para você, porque é o que você trouxe. Né? Uhum. Então, mas deve ter tido coisas que foram, de certa maneira, trazidas para você, ou por. Eu saí e aí. Isso pode ter acontecido. Eu saí e aí meus filhotinhos morreram. Então eu não posso sair. Porque sempre que uma mãe. Isso não aconteceu nesta vida, nessa estrutura. Tá? Pode ser, não Aham. estou falando que é. Isso aqui é só, Tá. tô se jogando, não é um sentir, não, tá? Eu só tô colocando aí como possibilidade. E aí você traz isso. Traz para quê? Para evoluir, para melhorar, para curar em si. Não para repetir o padrão. O que eu fiz assim? Se você traz isso como padrão, vamos imaginar que esse seja o padrão. O que foi, só para você como terapeuta, e para todo mundo que aqui é terapeuta, e para quem também não é, entender. Eu sei que o que eu falei doeu. Eu Uhum. sei que tá doendo aí. Eu te disse mais ou menos assim: vai precisar a sua mãe morrer para isso? Para você ficar independente? É. Então eu sei que isso doeu. Quando isso doeu, então você vem com um padrão, mesmo que seja de outras vidas. Né? Aconteceu, então eu tenho que ficar, porque senão meu filho morre. E aí, se eu não ficar, meu filho morre. Agora, o que eu fiz com o padrão? Eu dei uma pancada nele, essa dor da pancada, eu inverti a coisa. Para de olhar para o filho e olha para a mãe. Se você não fizer, eu coloquei você numa sinuca de bico. Uhum. Se eu não ficar, meus filhos morrem. Vamos pensar que tenha sido uma estrutura anterior assim. Não tô falando que é, tá? Só tô. Tá. Se eu ficar, quem morre é minha mãe. Foi isso que eu falei pra você. Te coloquei na berlinda. Mas não é. Eu quebrei um padrão de pensamento deste
processo de achar que a gente é tão necessário, mais necessário do que a gente é. Isso é orgulho. A gente se Aham, acha mais. Se eu não tiver, o que vai ser da minha família, aham. dos meus filhos? Não vai existir mais nada. Isso é se achar. Aí vem o universo, como diz meu pai, o cara lá de cima puxa o nosso cartão, falou, deu. Tira. Para quê? Para o processo de aprendizado e de evolução da própria espécie. A gente precisa entender que tudo está evoluindo. Não sou eu, Andressa, que vou evoluir e vou para o céu e serei um ser evoluído. É a humanidade. É a humanidade que está em evolução. Para a humanidade evoluir, o que é que está atrapalhando? Tira. Para quê? Para esse ser aprender e evoluir todo mundo junto. Também faz parte do nosso processo de evolução quando o cara lá de cima puxa o nosso cartão e fala: lá, tá todo mundo vivendo sem você. Tá triste, ficou triste, chorou, chorou. Tira a nossa vaidade excessiva, o nosso orgulho de achar que ninguém vive se a gente não tiver. E aí aprende aqueles e aprende o ser. E aí todo mundo Uhum. aprende, a evolução da humanidade acontece. Entende? Então, por que eu tô falando isso? Que é para você entender que você pode e deve viver a sua independência para que todas as outras peças possam e devam viver as suas independências para que junto vocês possam estar, entende? Porque Sim, assim, o que você fizer ou não fizer, claro que tudo isso que eu tô falando é porque cabe tratamento, tá? Você vai usar todas as técnicas para tratar você. Porque eu sei que tá. tem um monte de criatura gritando, elas estão pulando, tá, o seu rosto, você tá criaturada, tá? Entrou um fractal. A gente muda a Uhum. fisionomia. Vocês podem perceber na minha Aham. feição também, quando eu tô atendendo, que alguém vai falando alguma coisa, minha cara vai mudando. Dá pra saber Uhum. direitinho qual criatura que entrou. Depois que a gente aprende, minha boca vai fazendo. É normal, a gente não tem controle sobre isso. Elas são nossos pedacinhos, tá? E Tá. elas também estão em dor, elas também têm amor, elas também querem ser amadas. Elas não serão excluídas, elas serão amadas, iluminadas, tá? Só que então, o que eu tô dizendo para elas agora? Calma, a gente não vai te destruir. A gente vai te amar para que você entendendo isso, a gente possa viver melhor. Eu, você, a mamãe, as filhas e todo mundo. Não é separado, é unido. Então, o que acontece aí é que essa é, essa sensação, o que precisa, Carol, nesse entendimento, é. Como é que eu vou te explicar? É um processo de saber que a gente não é tão importante e voltar, porque a gente não é especial, mas entender que isso é essencial nesse processo. Isso me tira a importância, me dá só o que é meu, só a essencialidade. Qual é a minha função aqui? Uhum. Qual é a minha função? Porque, se eu tiver, vai acontecer, se eu não tiver, não vai acontecer. Isso é falta de confiança no todo, na espiritualidade, como a gente quiser chamar, no universo, nas consciências, na grande consciência, né? Então, assim, a gente não confia, cada um vai viver o que tiver que viver. E a gente acredita que não é assim. A É. gente diz que acredita, mas no fundo a gente não acredita. Não entrega totalmente. Não entrega totalmente esse processo de confiança, né? É. Mas e se morrer? Se morrer, primeiro, a gente precisa partir do princípio que morrer todo mundo vai. Ponto. Ninguém vai ficar aqui para contar história. Pode ser que um dia a humanidade chegue no estágio evolutivo, que a gente chega. Não é esse o caso no momento. Uhum. O processo, ele faz parte. A humanidade inteira evolui. Entendeu? Não é assim, ó. Tinha lá o, o Homo sapiens, ele foi entrando em desenvolvimento, né? Não chegou um e já era desenvolvido. A raça humana. Não estou falando que veio seres, não estou dizendo isso. A raça tem um processo de desenvolvimento, né? A borboleta, tudo tem um processo, tá? Então, a gente também. Então, pode ser que um dia tenha, mas partindo do princípio, morrer todo mundo vai. Tá. Olhando para esse âmbito, já deixa todo mundo num pé de igualdade, né? E aí, eu tenho que compreender que eu vim aqui para manifestar.
e confiar nesse processo. Se eu não confiar nesse processo, ai, mas vai morrer. Sim, todo mundo vai. Ai, mas morreu disso, morreu da oportunidade do que era para morrer. Do que Uhum. dá para morrer hoje? Hoje em dia temos algumas coisas aí que pode morrer, morre disso aí. É isso que as pessoas ainda não entendem, elas ainda estão. Eu sei que é difícil entender isso. Eu sei que para as pessoas que são humanoterapeutas, fica um pouquinho mais fácil. Para quem trabalha com a psicanálise e espiritualidade também. Para o radiestesista, enfim. Mas para quem não, fica nessa dor. Né? Mas eu vou trazer uma situação contrária. Ó, imagina, você já viu aquelas fotos que tem uma. Ou você já viu na rua mesmo, que é um asfalto. Assim, tudo asfalto. A probabilidade de nascer uma flor lá, uma planta, é quase zero. Uhum. Mas de repente sai um galhozinho assim, uma plantinha, mas uma florzinha. No meio do nada, você fala, como é que essa criatura nasceu aí? Uhum. Aonde é possível ter vida, a vida terá. Ah, mas seria melhor para a planta nascer lá na floresta, junto com as arvorezinhas? Seria. Mas, cara, é o que dá, é o que tem. Para hoje eu vou nascer aqui mesmo. Tá a possibilidade. Até eu chegar na floresta é mais difícil do que eu tentar quebrar esse que achei um negocinho lindo. Então a vida vai se dar onde tiver que se dar. E quando chegar a hora de morrer, a vida vai morrer como for, que tiver que morrer. Ou vai, aí a flor nasce. Você já viu uma flor que dura para a eternidade? Não, morre, né? Todas elas Morre. nascem e morrem. É da natureza. Uhum. A gente também, a gente nasce e aí a gente morre. Ou a gente morre de velhice, né? A florzinha, ou ela ficou lá, deu o tempo dela, ela morreu. Ou bateu uma ventania, ela morreu. Ou o carro passou por cima, ela morreu. Ou alguém arrancou a florzinha, ela morreu. Morreu, porque a vida e a morte faz parte do mesmo processo. Com a gente é a Uhum. mesma coisa, entendeu? Quando tiver que morrer, vai morrer. Como? Atropelado, de Covid, de velhice, cada um do seu projeto. Vai dar um ataque. Ah, mas não era velho, fazia tudo direitinho, teve um ataque lá e puf, morreu. Porque... Só que a gente fica pondo a culpa na coisa, na outra coisa, na outra coisa, em todas as coisas. E eu poderia ser mais clara, mas eu não quero arranjar confusão. Eu não quero, porque a ideia não é gerar mais dor e conflito e dor, entendeu? A frequência tem que ser de leveza, de amor e não de ataque, né? Sim, Então, porque é frequencial, não é só o que a gente fala, é sim. frequência. Então, a ideia não é gerar mais dor. Então, assim, tá aí, do que tem para morrer hoje? Se tiver que morrer, você vai usar alguma das opções e vai morrer, igual a plantinha. Que como é que eu posso nascer hoje? Que opção que eu tenho? Essa e essa, eu vou por aqui. A morte é É. igual, é o nascer para o mundo espiritual. Você falando vai dando até um desespero, Andressa. Mas é Eu natural. pensar nisso. É, sim, eu entendo, né, com o meu racional, que é um processo natural. Aliás, é uma certeza que todos temos e mesmo assim não olhamos, né, com essa tranquilidade. Mas você falando isso, inevitavelmente eu levo para minhas pequenas e aí dá esse desespero, entende? Mas sabe, porque você sonha com o zóio ruim. Quem garante que as suas pequenas não têm que viver até os 90 anos? E você tá aí sofrendo sem viver a vida, nem É, a sua, nem a delas, achando nem que a ela vai morrer dela. amanhã. É. Entendeu? Sim, Mas por quê? Por quê? Quem disse que é isso? é, Ó, quem pegar o Covid que não tiver que morrer, não vai morrer. não vai morrer. Vai sentir falta de É, ar, vai ficar todo danado, todo lascado, todo. Vai ser ruim, claro que vai ser ruim. Né? Mas não vai morrer. É isso, a gente fala que a gente acredita em Deus, que a gente confia, mas a gente não confia. Eu não é. tô falando que a gente sinta alguns medos, mas a gente precisa voltar para esse lugar de confiança. A gente precisa voltar para o lugar de confiança. Porque cada um está cumprindo com o seu projeto de vida aqui na Terra. Né? Então, eu não estou dizendo que a gente tem que ser, por exemplo, no caso do Covid, como eu coloquei, irresponsável e sair. Não, porque a gente pode transmitir, a gente pode não morrer, mas a gente pode pegar e entrar num processo de sofrimento, e entrar também, aí eu tinha que trabalhar, não pude trabalhar, e aí acabei
tendo alguma coisa ruim, mais para frente posso ter prejudicado o meu próprio trabalho. Não sei. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que ser irresponsável de jeito nenhum. Eu estou Uhum. dizendo que se não tiver que morrer, não vai morrer. Eu vi uma senhora, vó de uma conhecida minha, que pegou Covid com 102 anos, foi para o hospital e saiu do hospital, estava em casa, lá no começo do Covid. Como eu tenho pessoas que não pegaram Covid e morreram com Outra saúde coisa. boa porque teve um ataque do coração ali em Dianápolis e morreu na mesa de jantar com a Aham. esposa. Então é isso. E aí a gente vive pensando nesse processo da morte, entende? Sendo que não vai acontecer. Aí a gente fica tentando controlar o incontrolável e vivendo uma coisa que a gente não tem como saber. A expectativa de vida está cada vez maior. Por que a gente só consegue olhar para o pior? É, A expectativa de vida é cada vez maior. Tanto que o mundo inteiro está tendo que lidar com essa dificuldade, que as pessoas estão envelhecendo. E com a dificuldade, assim, os governos, porque agora tem que ter mais é, é, aposentadorias, porque as pessoas estão ficando mais velhas. Em contrapartida, tem outros grupos que estão se especializando em atendimento de pessoas mais velhas, elas estão muito mais novas. Então, antigamente, né, gente, então é antigamente 2000 anos, na época de Cristo. Antigamente, Dom Pedro I morreu com 40 e poucos anos, entendeu? Então já era uma pessoa mais velha. Hoje, uma pessoa de 84, 85 vive viajando, ai, passeando com a terceira idade, não é uma pessoa tão debilitada quanto era. Então, assim, por que se tudo isso está acontecendo, a gente continua achando que a gente vai morrer depois de amanhã? é, É tão sem. E isso tem estudos, tá? Que mostra a realidade. Então, o que eu venho falando muito tempo aqui? Realidade é ilusão. é. Olha para os dados. Ah, mas morre jovens. Mas veja a quantidade de pessoas mais velhas que tem. Tem países que querem contratar pessoas mais novas, porque não tem quem cuidar dos venham. Tem um monte de país. Um monte. De onde a gente tirou que só acontece aquilo? Porque a gente só está olhando para aquela coisa. Entende? Então tem Entendi. outras variáveis, muito melhores. É o zoiar com o Uhum. zoiobão. Só que tem a ilusão. Então tem a realidade e tem a ilusão. Pro bem e pro mal, entendeu? Tem Uhum. gente que fica iludido lá de uma coisa boa, que tá se achando e não é. E o outro tá achando que tudo é desgraça, também não é. Quais são os fatos? Não precisa nem ir na revista, lá no paper científico, comprovado cientificamente. Olha para a sua estrutura, para tudo que você conhece, para todas as pessoas que você conhece, e faz uma conta. Quantas morreram com menos de 10? Quantas morreram com 20? Quantas morreram com 70, 80, 90? Faz a sua Aqui em casa estatística. mesmo tem. Aqui em casa mesmo tem uma de 85. Então, Super bem. quantas na sua família você conhece que morreram com 2 anos? Faz a estatística, tira a ilusão. Isso é ilusão. Uhum. Entendeu? E aí, eu não estou dizendo que você não vai sentir isso na hora, mas aí você pega as suas criaturas e fala, ó, criatura, igualzinho eu falei ontem. Ó, criatura. Não é essa? Ah, é verdade. Aí você vai fazendo o quê? Vai dando consciência, lucidez para o seu pedacinho que sente dor em relação a isso, que você já vem trazendo de alguma maneira. E aí você vai conseguir viver de maneira mais amorosa Uhum. para você, para suas filhas e para sua mãe e para todo mundo que está em volta, Uhum. né? Agora, se fazer desnecessária para você a vaidade dói demais, é vaidade. Ela não vai É. conseguir sem mim. Ah, tá. Ah, tá bom. Ela Todo mundo. precisa de mim. Então, É. isso é vaidade.
né? Aí é Uhum. um processo de outro tipo de orientação. E precisa também olhar, porque a gente tem isso, é normal, é natural, tá? A gente acaba sentindo isso, não é, ai, como eu sou uma porcaria, porque eu sou vaidosa, não. É natural, a gente precisa olhar para isso, ter um processo de amor próprio, de autoestima, né? De viver a nossa experiência também, as nossas experiências. Se você está vivendo isso e isso, ok, o que que eu tenho que aprender com isso? O que que tem aqui que eu ainda não consegui entender? Né? E vai indo, não vai entender da noite para o dia, não se cobra isso, né? Desse jeito, senão você entra numa outra dor de cobrança, de querer ser, e aí a outra dor não precisa de nada disso, então não se cobra, mas olha, faça os tratamentos, tá? E entenda que tanto você, quanto a sua mãe, quanto as suas filhas, quanto qualquer pessoa, pode fazer melhor sem você, e que você pode fazer não é melhor porque é melhor do que o outro, é o melhor que eu preciso, o melhor para que eu possa experimentar essa evolução, Uhum. né? Sem tanto medo do que o outro vai dizer. Isso eu já venho falando o tempo inteiro aqui, tá? Sem tanto medo do que o outro vai dizer. De verdade. Experimenta. Vive a Uhum. experiência. Não tenha tanto medo das críticas. Não tenha. Dê risada, porque as coisas vão dar errado. A gente precisa Nossa. entender isso. As coisas vão dar errado. Se Deus quiser, vai dar tudo errado um monte de vezes. É, aí você já pegou outro pedacinho, né? Então, mas é importante a gente entender. Só se fala do. Por quê? Porque a mídia tá dizendo, a mídia, a escola e os pais estão dizendo o quê? Só o sucesso. Só o sucesso. E É. ninguém fala do poder do fracasso. Ninguém fala do quanto o fracasso, não estou falando que é fracasso, desgraça. Se você experimentar muitas coisas, você vai vivendo a experiência e você vai fracassar em algumas coisas, vai dar errado, quero dizer. Sim. Simplesmente você fala, vou tentar de novo, desse jeito não deu certo. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Uma hora você acerta, é a experiência. Andar de bicicleta, fazer qualquer coisa. É a experiência. Então, qual é o poder desse fracasso? A importância Uhum. dele está exatamente na experiência. A gente nunca vai fracassar se a gente não experimentar. Só que se a gente não experimentar, a gente não vai viver. É, eu mudava muito os caminhos por conta do fracasso, de não ter esse entendimento. Eu Sim. achava até que não era para mim. Eu estava num caminho e aquilo começava, né, dar errado. E eu acho que não é por aqui então. Eu tinha essa ilusão. E talvez a hora que eu estivesse no meu caminho fosse tudo dar muito certo. Nada. Dá um monte de coisa Outra errada. ilusão, né? Outra ilusão. É. Só que aí a gente não pode ficar muito preocupada nem com o nosso auto-julgamento e nem com o julgamento dos outros. Porque tem gente a gente precisa olhar para as coisas com essa realidade. Por isso que eu fico falando, muito cuidado com a ilusão. Muito Uhum. cuidado com a ilusão. Olhe mais para alguns fatos e olha que eu sou totalmente espiritual, hein? Totalmente, mas assim, a gente não pode ignorar a realidade. A espiritualidade e a realidade, a matéria, elas andam juntas, elas não andam separadas. Tem gente que fala assim: ai, Deus está dentro de mim. Sou eu que estou dentro de Deus. Presta atenção, tudo é Deus. E eu Uhum. estou dentro. Isso muda o jogo. Isso muda, tá todo Uhum. mundo dentro de Deus. Nós somos só Uhum. uma unidade dessa grande humanidade e desse grande universo. Porque se Deus está dentro de mim, eu virei a estrela. Agora, se Deus está É. aí, eu estou aqui dentro junto com todo mundo, eu sou uma coisa. Nós somos essenciais, mas não especiais. A gente precisa tirar essa história do especial. Só que a mídia está dizendo que a gente tem que ser especial, que a gente tem que ter sucesso, que a gente tem que ultrapassar todos os limites, que a gente tem que ser sempre incrível, que a gente não pode chorar e que a gente. Tudo, a gente tem que ser sensacional. Se eu tenho que ser sensacional, eu parto do princípio que eu não sou. Sim. Mas eu sou. Só que uma pessoa sensacional erra. Para sair uma peça de teatro perfeita, quantas vezes eles treinaram, quantas vezes eles erraram o texto, caíram, fizeram uma coisa errada, caiu um pedaço do palco, quantas?
E por que que a gente achou que com a gente ia ser diferente? Porque a gente tá se achando especial. Especial. Entendeu? Vai errar. Sim. O poder do fracasso é nesse sentido. Se a gente se Uhum. permitir pequenos fracassos e dar até risada deles, e ficar com raiva, falar, mas que merda que eu não consigo, e perguntar, eu não vou, a probabilidade de eu ter grandes fracassos é menor. Aqueles que de fato são muito complexos, entendeu? Por quê? Porque eu fui Sim. aprendendo no processo de aprendizado e experiência. Então eu tenho pequenos fracassos diariamente, né? Ou quando e aí, claro, eu falo, pô, fracassei, mas eu tentei. Então, a probabilidade de eu ter um fracasso muito grande, desses mais, que é mais é muito menor, Aham. Entendi. entendeu? A baixa resistência à frustração que a gente fala, ela também tá aí esbarrando no orgulho, né? Sempre. No Na orgulho mesma mal questão. usado. No orgulho Uhum. mal usado. No orgulho mal usado. Já entendi o meu pacotinho. É de todo mundo, viu? Meu Tá. também é assim. A gente só vai tendo que olhar para ele de vez em quando e tá bom, é meu orgulho. Aí a gente vai ajustando, entendeu? Até que a gente Uhum. consiga ter orgulho de fazer uma coisa e falar, nossa, essa ficou boa pra caramba, essa aqui tô orgulhosa de mim mesma, entendeu? Então não é não Entendi. usar o orgulho, é usar ele de uma maneira mais positivada e usá-lo, né? Ele tá aí para ser usado de uma maneira boa, que a gente traga alguma coisa bem legal pro mundo, tá bom? Entendi, tá bom. Então é isso, Carol. Beijo e Beijo, faça os seus gratidão. tratamentos, tá? Tem bastante coisa para Tá, tratar, tá? Vai ajudar tá bom, muito. Depois você vai me contar, tá bom? tá bom. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.